Olá, meu nome é Luísa Constantino de Araújo e neste vídeo eu vou explicar um pouco sobre a prova de proficiência em espanhol da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Primeiro, algumas informações gerais. A prova, ela funciona de forma remota e ela é dividida por áreas. Ou seja, quando dá inscrição, você faz a inscrição em uma dessas áreas, quais sejam. Tem a área 1, que é das ciências biológicas, ciências agrárias e ciências da saúde. A área 2, que é ciências exatas e da terra e as engenharias. A área 3, que é ciências humanas, ciências sociais aplicadas. E a área 4, que é linguística, letras e artes. As línguas são alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e português como língua adicional. A prova ela tem caráter instrumental e a avaliação é da leitura e da compreensão do texto em língua estrangeira. A prova ela consiste em um questionário online em que você recebe a senha do aplicador quando da realização da prova e consiste em 5 questões abertas em língua portuguesa, que são redigidas em língua portuguesa, e você também responde em língua portuguesa. E há sugestão de número de linhas para você responder. A duração da prova é de 3 horas, sendo 30 minutos de preparação junto ao examinador e 2 horas e 30 de prova propriamente. Esse tempo é cronometrado com um reloginho enquanto você realiza a prova, então você consegue fazer o controle de tempo sossegadamente. É importante frisar que para aqueles candidatos em situação especial, a prova é de 4 horas, duração de 4 horas, 30 minutos de preparação e 3 horas e meia para a realização da prova. Sobre as inscrições, qualquer pessoa pode se inscrever. O processo ele é feito pela internet através do site da Fundeb. E as pessoas podem se inscrever em mais de um idioma, desde que os exames não se coincidam, ou seja, não há choque de data e nem de horário. Para fazer as inscrições é necessário o documento de identidade, que pode ser o RG, e também a carteira de motorista, além do CPF. O valor da inscrição é R$ 180 e a inscrição adicional tem um desconto de R$ 30, ou seja, fica R$ 150. É possível a isenção desde que você seja inscrito ou inscrita no CAD único. Daí tem um processo próprio via formulário em que você envia essa documentação para o Senex. Aqui eu trouxe um calendário do segundo semestre de 2023 da Senex, da UFMG. Como vocês podem perceber, 2 realizações de provas já foram, mas ainda é possível a inscrição do dia 16 ao dia 18 de outubro, para a realização das provas no dia 18, 19, 25 e 26 de novembro, com resultado saindo em dezembro, no dia 7. Ou seja, se vocês tiverem prova de ingresso na pós-graduação que coincidam com essas datas, é possível realizar esses exames nesse período aqui. Fiquem atentos à saída do edital. Agora, importante, os critérios de eliminação. Ingresso após o início da prova. Não pode ingressar após o início da prova. Se a prova começa às 2h30, não pode ingressar após esse horário. Desconexão. A falha virtual, depois que começa a prova, também não pode reconectar e voltar a fazer a prova. É eliminação. Também desconexão de microfone e áudios. Se desativar, infelizmente, é eliminação também.
Caso o examinador não consiga identificar o candidato ou a candidata pelo documento ou pela iluminação do ambiente em que ele esteja, ou ela esteja, também é eliminação. O não posicionamento adequado na frente do computador também é passível de eliminação depois que o examinador fizer a chamada de atenção. O uso de materiais não permitidos, por exemplo, cadernos, celulares, tablets. Só é permitido o uso de dicionários físicos e folhas avulsas, além de material para escrita, por exemplo, caneta e lápis. Também não é permitido o uso de sites externos ao ambiente onde está sendo realizada a prova. Também não é permitido sair da frente do computador, nem fazer perturbação sonora aos demais candidatos, ou qualquer outro comportamento fraudulento para responder essas questões da prova. E por fim, não atender, aos mandamentos do edital, porque toda prova, toda realização de prova tem um edital que antecede. Então, essa prova que vai ter agora em novembro, com as inscrições em outubro, vai ter um edital antes com as inscrições, com a abertura das inscrições. Então, se não seguir aquelas disposições que são essas que eu estou trazendo para vocês, que geralmente são as regras de praxe, é eliminação. Sobre os critérios de correção. Todas as informações são as que estão no edital. A primeira delas é a correspondência dos conteúdos das respostas ao conteúdo das informações contidas nos trechos do texto. Ou seja, a resposta tem que corresponder ao que está no texto. Não é interpretação no sentido, tem uma informação no texto e a partir do meu conhecimento prévio, a partir do que eu entendi, eu vou formular uma resposta. Não. É o que está no texto, vou responder o que está no texto. Mera correspondência. Tanto é que o que está no edital é a simples paráfrase e tradução daquilo que está ali. Então, a localização e a compreensão da informação é condição sine qua non da resposta. Para aprovação, precisa acertar 60% da prova, ou fazer 60 pontos de 100 do total. Cada questão vale 20 pontos. Então, precisa acertar 3 questões para poder passar e conseguir o certificado de proficiência naquele idioma. Antes de realizarmos uma prova juntos e juntas, algumas técnicas de leitura instrumental eu acho importante comentar com vocês. A primeira é do skimming e do scanning. O skimming é aquela que a gente vai focar na estrutura. Por exemplo, leitura dos títulos, primeiros parágrafos, últimos parágrafos, para ter uma noção geral da estrutura daquele texto. Saber também qual que é o formato, qual que é o gênero daquele texto. Quem escreveu, qual é a referência. Enfim, essas informações mais gerais relacionadas à estrutura do texto. Já o scanning é aquela técnica mais específica, em que nós vamos buscar uma determinada informação, uma determinada palavra naquele texto. Outra técnica de leitura instrumental é buscar a compreensão da ideia geral do texto. O que aquele texto está trazendo? O que aquele autor buscou desenvolver naquele texto? Outro passo para a gente poder fazer essa compreensão é analisar os recursos linguísticos. Quais são os pronomes utilizados, os conectivos, prestar atenção nos falsos cognatos,
E quais são os tempos verbais? Aqui o uso de dicionário, um bom dicionário, é essencial para poder realizar essa tarefa. E por fim, prestar atenção em qual gênero textual aquele texto se encaixa. Geralmente as provas de proficiência são artigos de divulgação científica. Como vocês poderão observar, o da FALE do SENEX é texto de divulgação científica, ensaios, enfim, mas geralmente divulgação científica. Bom, gente, aqui nós temos um texto do SENEX, que é da área 4. Esse texto dessa prova está disponível no site do SENEX. Qualquer pessoa pode consultar, tá indo as outras áreas também. E essa aqui, como vocês podem ler, é da Linguística, Letras e Artes. E é um texto escrito por essa Clemência. O texto é um texto relativamente curto. São 2 páginas e meia, quase 3 páginas. Como eu tinha falado anteriormente, são 5 questões, com as sugestões de linhas, cada uma. Daí nós vamos resolver essas questões juntas. Aqui na minha outra aba eu já tenho essas questões resolvidas, para a gente não ter que ler o texto inteiro. Mas vou passar rapidamente com vocês o texto limpo, para depois passar o texto grifado já com a resposta. Mas assim, como que a gente faz quando pega a prova? Pelo menos como eu faço, quando a gente pega uma prova de proficiência para resolver. Primeira coisa, ler o título, as técnicas do scanning e do skimming que a gente tinha falado. Vejo lá qual que é o título, aqui da realidade à ficção, da literatura ao periodismo, e aqui seria o jornalismo. Vejo quem é o autor, ou no caso aqui a autora, e vejo onde foi publicado. Aqui está no Cielo, o acesso foi em 2015, ou seja, um texto mais científico. Daí vai falar dessa questão da escritura, da escrita, aliás, de ficção e da não ficção. Então já tem uma noção geral do que vai se tratar. Aqui vai falar pelo subtítulo da ambivalência referencial. E estruturalmente é isso. Agora, usando o scanning. O que a escritora declara sobre o processo que antecede a escrita de seus livros? Então, como palavra-chave para nós procurarmos, é processo que antecede a escrita. Nós temos que fazer um scanning do que tem antes. Geralmente, essas perguntas, elas vêm na ordem do texto. Então, geralmente, a primeira pergunta está no começo, a segunda em seguida, e assim sucessivamente. Então, processo que antecede a escrita. Então, é para estar aqui no começo. Daí aqui eu já tenho marcada. E tá aqui, ó, no começo do texto mesmo. Ó, de forma explícita, a autora declara servir-se das estratégias próprias do jornalismo no processo de investigação que precede a escrita de suas novelas. Daí aqui ela vai falar um pouco sobre isso. Então, estaria aqui a resposta da questão número 1. Daí vamos ver a questão número 2. Como é descrita a estratégia narrativa denominada ambivalência referencial? Então, aqui nós temos o termo-chave para nós pesquisarmos no texto através do scanning.
ambivalência referencial. Tem até o subtítulo que nós vimos aqui, ó, ambivalência referencial. Daí aqui, ó, uma das estratégias narrativas, daí aqui ela explica. Configurar uma voz narradora que se autorrepresenta como repórter e investigadora e que encarna uma ambivalência referencial particular. Daí ela continua explicando. E lembrando, gente, se vocês não conseguem entender o que está escrito ou precisa entender melhor uma palavra ou outra, um conectivo ou outro, façam uso de dicionário. Porque muitas vezes uma palavra pode parecer uma coisa e na verdade é outra. São aqueles falsos cognatos. Então tem que estudar isso para a prova de proficiência. Fiquem espertos e espertas quanto a isso. Enfim, aqui seria a questão número 2. Daí a questão número 3. Por que a voz narrativa nas obras analisadas não pode ser classificada como a voz de um narrador onisciente? Então, aqui a palavra-chave é narrador onisciente. Então, nós vamos procurar no texto essa palavra onisciente, que é aqui, também no meio do texto. Poderia assimilar-se ao narrador onisciente, mas se distancia de tal caracterização por fazer presença, no universo ficcional, de maneira constante permanente, como interlocutora, como a personagem, e aqui está a resposta. E a outra questão, qual a estratégia narrativa na obra Hot Sir? Daí a palavra-chave é Hot Sir. Aqui já exige uma quantidade maior de linhas. Então, provavelmente, a parte que está explicando sobre essa estratégia vai ser um pouco maior do que as anteriores. Então, a gente volta ao texto e vê aqui, ó, acha Hot Sir e vê que está falando, nessa novela se multiplicam os estratos narrativos e se estabelece uma sorte de jogo narrativo na qual a voz principal e da repórter cede a palavra, e assim vai. Já vê que é um trecho um pouco maior. E por fim, a última questão, qual é a consequência da diminuição da distância entre o mundo da obra literária e o mundo empírico, entre a escrita, a ficção e a de não ficção? Então, aqui, a palavra-chave seria mundo empírico. Daí, nós voltamos aqui para o texto, que daí seria o último trecho, que daí fala da percepção do leitor acerca da história narrada, participa dessa natureza dupla e que, portanto, o pacto ficcional se minimiza, pois as correlações que estabelece entre esse universo possível e a realidade social e política da Colômbia adquirem tal força e efeitos da realidade é superior ao ficcional mesmo. Daí, tá aqui, ó, como consequência. Porque aqui tá falando qual a consequência da diminuição. Então, aqui essa seria a palavra-chave, perdão. Qual a consequência da diminuição? Tinha marcado anteriormente o empírico errado. É a qual a consequência. Enfim, seriam essas as questões principais para poder analisar a prova. Então, em síntese, o que vocês têm que fazer é a técnica do scanning, do skimming, e utilizar o dicionário, que assim vocês conseguem fazer uma prova tranquila e irem muito bem.